Fala turma, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal aqui no YouTube e também para nossas redes sociais. E hoje é um vídeo complementar a um outro que a gente já gravou e deu um resultado muito legal. Tanto é que a gente está de volta aqui para melhorar esse vídeo. E basicamente eu vou explicar no detalhe para vocês o seguinte: qual que é a diferença entre tabela saque e price? Hoje eu vou explicar para vocês vendo visualmente ali como que é composto ela, como que ela se comporta, e no final eu vou dar uma dica valiosíssima para você que vai contratar um financiamento ou um home equity, um crédito com garantia, qual é a melhor, qual que é a mais indicada e a minha dica pessoal para vocês em relação a isso. Mas antes de eu falar do vídeo e da dica, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, segue a gente nas redes sociais, porque a gente quer escalar o máximo nesse canal para dar dicas como a de hoje, que eu tenho certeza que para você que vai contratar, vai mudar totalmente aí a sua decisão ou te influenciar da forma positiva. Então vem com a gente que esse vídeo tá top. Bom, pessoal, vamos lá. Então, antes de eu falar para vocês a diferença entre a tabela saque e a price, qual que é a melhor, a gente precisa começar lá pelo começo, basicamente como diz o ditado popular, né? Que é o quê? O que é uma parcela? O que é uma prestação? Tá? E como que ela é composta? Por quê? Porque a tabela, tanto saque como price, é só a forma de você amortizar a sua dívida, a forma que o banco vai te cobrar os juros. Por isso são duas tabelas diferentes. Mas, basicamente, vamos lá para a gente gravar aqui o conceito de uma prestação, uma parcela. O que é uma parcela? Ela é a somatória de amortização, que é o que você realmente abate da sua dívida, vai descontar do dinheiro que você pegou emprestado do banco, e a outra parte que é os juros. É a correção daquela taxa que você está contratando, certo? Aplicado sobre o capital que você tem, que é o ganho do banco. Ou seja, enquanto você está usando, enquanto você tem um capital aberto, o banco está te cobrando aqueles juros e está ganhando isso. E a tua parcela é a somatória das duas coisas. Então, só para a gente gravar, a parcela é a composição entre a amortização, que é que você abate, mais os juros, isso vai dar a sua prestação. E agora vamos entrar a diferença das duas tabelas e como que funciona a amortização de juros em cada uma delas. Bom, turma, agora que a gente explicou para vocês, tá, o que é uma prestação, a gente vai começar pela tabela saque, inclusive contar um segredo aqui para vocês, né? Tudo por vocês, né? A gente tentou gravar 2 vezes já e as 2 vezes deu problema no gravador de tela aqui do notebook, mas não tem problema. Vamos lá e vamos começar então agora pela tabela saque. Bom, antes de eu trazer vocês para minha tela, e agora vai dar certo, se Deus quiser, vamos lá. Eu vou explicar o conceito, né? Antes de ilustrar para vocês, eu quero mostrar na minha tela justamente uma composição, como que funciona ela no tempo. Vamos pegar as características marcantes. Primeiro, saque. O que significa saque? Sistema de amortização constante, ou seja, a amortização, como eu expliquei antes, o que realmente abate da dívida, do início até o fim é igual, constante, certo? E ela também é conhecida como a tabela decrescente, né, que vai cair a sua prestação no tempo. Isso tem uma explicação lógica. A amortização é constante e os juros, que é o que o banco te cobra, de fato, ele vai aplicando mês a mês. Como você está pagando a sua dívida, o seu saldo devedor vai caindo e por isso que ela vai caindo no tempo e vai baixando a sua prestação. Então, venham aqui comigo para minha tela, que eu vou fazer um exemplo prático para vocês verem, tá? Sobre a tabela saque e como que ela é a composição dela. Eu fiz aqui uma simulação de financiamento, que é onde a tabela saque é muito mais utilizada, tá? Porque ela traz, inclusive, essa característica de acelerar o pagamento, né? Você amortiza mais rápido sua dívida. Eu fiz uma simulação aqui na compra de um imóvel de R$500 mil, tá? Em 360 meses, com uma taxa aplicada hoje de mercado, que é 6,9, por exemplo, tá? Então, eu até vou baixar ela aqui para ficar um pouquinho melhor da gente visualizar, tá? Ela completa essa simulação, tá? E aí, vamos lá. Como eu falei, uma parcela é composta aqui, como vocês podem ver, de amortização e os juros, que vai dar uma prestação, somado com os seguros, que a gente também tem um vídeo, vou deixar um card aqui para vocês, se tiver dúvida sobre seguros, tá? Vai te dar a tua prestação final. E aí vocês vão perceber que ela começa em 4.390 e vai acabar a prestação em 1.430. Por que disso, Gaspar? Novamente, aqui você está amortizando todo mês 1.839, amortização constante, 1.398,39. E os juros, como que funciona aqui os juros? O banco pega os seus 503.420, que é o seu saldo no primeiro mês, aplica a sua taxa de juros lá, que é aproximadamente 0,56, dá os R$2.806. E por que ela baixa? Porque lá na metade do contrato, vamos pegar aqui no mês 180 mais ou menos, vocês vão perceber que a parcela baixou bastante, né? Ela já está em 2.900, tá? Frente a 4.300 que começou. Então olha só por que ela está mais baixa. A amortização continua igual, todo mês você está amortizando os mesmos, 1.398. Porém, se você aplicar agora os juros, que seria sobre um capital de 251 mil, tá? 251 mil reais, 0,56, dá 1.403,48. E aí, assim sucessivamente. Então, pegando aqui no exemplo que vocês viram numa simulação, estão vendo por que ela cai no tempo e como que se comporta? Fica fácil de entender, né? A amortização sempre vai ser igual, você vai ver o seu saldo, ver se o juros está sendo aplicado naquele mês, está coerente, você vai chegar no resultado da sua parcela. Beleza?
Bom, turma, agora que eu espero que deu certo a nossa gravação, vamos para a tabela Price. Antes de fazer uma simulação aqui, né, vamos dizer, não é em tempo real, né? Mas mostrando para vocês, vamos falar do conceito. A tabela Price, tá? Diferente da tabela SAC, que é decrescente e tudo mais, ela na verdade é uma tabela fixa, né? Que a parcela do começo até o fim se comporta igual. Qual que é a característica marcante? Diferente da SAC, que a amortização é constante, aqui a amortização é crescente, ela começa bem pequenininha, vocês vão ver aqui na prática, e vai crescendo no tempo, e os juros também vai caindo. Só que a composição entre a amortização crescer e os juros diminuir, ela vai se comportar do início até o fim. Outro detalhe interessante sobre já falando a diferença de uma de outra. A SAC geralmente começa maior, porque a amortização é maior e os juros é igual, tá capitalizando os juros. E ela vai cair no tempo. A Price, ela é igual, mas ela começa em torno de 20 a 25% mais barata do que a tabela SAC. Isso é uma característica marcante entre as tabelas. Mas vamos lá, vamos fazer agora uma simulação, tá? Aqui, fazendo já um exemplo aqui vamos fazer aqui de um home equity, não de financiamento, no crédito com garantia de imóvel. Para quem não sabe o que é home equity, vou deixar um vídeo explicando também aqui. Mas basicamente, por que eu vou fazer não de um financiamento e sim de um crédito com garantia? Porque de fato, tá? No crédito com garantia é muito mais utilizado a tabela Price e no financiamento é mais utilizado a tabela SAC. Então, para a gente dar um exemplo realista de mercado. Vou baixar também a simulação. Fiz o mesmo exemplo aqui de 500 mil, tá? Que seria só que daí na diferença aqui de um home equity muda prazo, muda alguma série de situações, muda a taxa de juros, mas só para vocês verem a composição. Aqui a gente está para explicar parcela e não para comparar produto. Bom, só para vocês terem uma ideia aqui. Então, a gente fez a mesma cotação, tá? Só para vocês terem uma ideia, um prazo de 240 meses, um crédito de 500 mil. E olha só como é que é a composição. Diferente da SAC que cai, aqui a gente teria de 5.700 no início e diminuiria até 5.620. Por que ela cai um pouquinho? Por causa dos seguros. Se você olhar a prestação, galera, que é a somatória, tanto da amortização que vai abater da dívida e os juros, ela é igual do início até o fim, tá? Mas qual que agora, vamos entender aqui, a diferença de uma da outra. Aqui, como eu falei, a amortização é crescente e juros decrescente. Como que o banco faz a conta da tabela Price? Basicamente, ele vai pegar o que você está contratando, vai aplicar essa taxa de juros e ele vai chegar numa prestação, isso aqui é conta de HP. Aí, né? Para quem está no mercado financeiro, sabe? Basicamente é fórmula de calculadora. Você fazer na mão é quase impossível, mas é possível. Mas não precisa porque a gente tem sistema e tem calculadora que faz. Do início ao fim eu já achei minha prestação, certo? Eu já sei que ela é 5.443. O que o banco faz para chegar? O que é amortização? O que é juros? Ele vai aplicar os juros que ele está te cobrando nesse mês, vai encontrar, se você vê que é 1% sobre 503, ó, dá 5.034,20, dá exatamente. A diferença entre os juros desse mês e a prestação que já existe vai te dar amortização. Da mesma maneira que com o tempo, né, vai caindo o seu saldo, o que acontece? Vai ficando um juros menor, menos a prestação, a sua amortização está crescendo. Crescendo, tanto que no fim ela inverteu, a parcela está igual ainda, só que você está pagando bem pouco juros e amortizando mais da dívida. Outra característica marcante da Price, lembra que ele paga atrás para frente? É por isso, porque no final você está batendo muito mais da dívida. Beleza, pessoal? Agora, interessante o seguinte, dica que eu prometi para vocês no final, qual que é melhor? Vou dar minha opinião, tá, pessoal? Vou falar de financiamento e de crédito com garantia separado, que são dois produtos e ambos usam mais, cada um, uma tabela diferente. Bom, a SAC, ela sempre vai ser mais interessante para quem vai fazer um financiamento, tá, pessoal? Por quê? Você faz um esforço maior, você amortiza muito mais rápido a sua dívida e com o tempo a sua parcela cai, tá? Então você tem uma série de benefícios. Inclusive, no fim, você pagando até o fim, a SAC se torna um pouquinho mais interessante do que a Price. Já falando de crédito com garantia, tá? Qual que é a dica que eu dou? Se você for pegar um produto com correção, um exemplo, um crédito com correção de inflação, de IPCA, que vai corrigir todo mês a sua dívida, eu indico você pegar a tabela SAC. Por quê? Como a Price, a amortização é muito pequena, todo mês você vai ter uma correção, provavelmente essa correção vai ser talvez alguns meses maior do que a amortização. Ou seja, você vai ficar empatando no começo, empatando esse seu pagamento desse seu empréstimo. Então, dica que eu dou, produto com correção, vai pela SAC. Agora, a Price, ela dá uma prestação menor. Quando que ela é mais indicada? Quando você for contratar um produto sem correção, taxa fixa. Porque por mais que você comece pagando devagar aí a sua dívida, você não tem correção nenhuma, não vai ter surpresa. Você já consegue se planejar. E por um terceiro ponto, tem gente que não vai ter renda para contratar muitas vezes na tabela SAC. Então, você não vai perder a oportunidade de pegar um dinheiro com boa taxa, né, com bom prazo por causa da tabela. Mas se você puder optar e tiver renda para isso, sempre faça um esforço pela SAC que vai ser mais interessante. Mas não que a Price seja ruim. Então a dica que eu dou, galera, sempre tentem optar pela Price quando for necessário, principalmente quando for um produto corrigido. Tenho certeza que vocês vão economizar uma boa grana seguindo essa dica que eu tô dando para vocês.
Bom, galera, depois de muito suador aqui de conseguir gravar, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixem mais comentários, sigam a gente nas redes sociais, peçam novos vídeos pra gente, que é um prazer imenso gravar mais e mais vídeos e estar mais próximo aí de vocês, tá bom? Até a próxima, um grande abraço.